Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre o Eduardo Sacha. Você lembra dele? Atacante ex-Goiás, teve sim uma boa passagem entre 2012 e 2013. Na Série A do Brasileirão, por exemplo, lá daquela temporada de 2013, conseguiu ser um dos bons destaques, marcou 10 gols no decorrer do ano, sendo na Série A 4 gols em 16 partidas. Eu particularmente gostava do Eduardo Sacha, mesmo não sendo um jogador brilhante na Série A, não era, por exemplo, o nível, por exemplo, do Walter ou até mesmo do Renan Oliveira. Fez uma boa campanha, o William Matheus, lateral esquerdo, mas foi um jogador que conseguiu contribuir dentro da sua forma. Em relação ao Eduardo Sacha, o que eu tenho de informação para vocês é o seguinte: eu vi alguns torcedores perguntando nas redes sociais se ele pode voltar para o ano que vem. O Eduardo Sacha é um nome que agrada muito aos bastidores do Goiás. É um jogador que basicamente conselheiros, até mesmo o próprio Lucas André, tá? Não tem nenhum pudor em dizer isso. O Lucas André não gosta assim do Eduardo Sacha, mas não teve proposta, tá? Não existe proposta, sondagem, apenas da informação que eu posso repassar para vocês é essa. É um nome que agrada os bastidores do Goiás, o Eduardo Sacha, pela sua passagem aqui no clube e também pela sua carreira construída, de uma maneira geral, é um nome bem quisto na Serrinha, mas é muito difícil ele sair, ainda mais que o Red Bull Bragantino permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí para você ver, né, o tanto que hoje é importante no futebol, clubes como o Goiás, por exemplo, tudo bem, o Goiás não tem condição de pagar 20 milhões de volta e trazer o Michael. Não é esse o cenário que eu critico. O que eu critico é o Goiás com aquela pão-duragem de não pagar 1 milhão, 2, 3, 4 milhões de reais. Por exemplo, o Lucas Alter era um jogador que no ano passado o Goiás poderia ter comprado por 4 milhões de reais. Sabe quanto o Eduardo Sacha foi comprado pelo Red Bull Bragantino? 2 milhões de reais, tá? Isso é um salário. O que o Goiás pagou de salário para o Thiago Galhardo nesse ano, acho que deu mais ou menos 8, 9 meses, vezes 360, ou seja, mais o 13º, quase 3 milhões e 500 mil reais. Dava para comprar, por exemplo, o Eduardo Sacha e o Paulo Baia juntos. Tá? Então, assim, sem considerar salário, tá? O Eduardo Sacha deve receber pelo menos uns 300, 250 mil reais mensais lá no Red Bull Bragantino. Pode deixar a sua opinião, na minha seria sim um excelente reforço para a Série B do ano que vem. Ele que pode fazer essa função como centroavante, acabou vivendo um momento de escassez de gols nesta temporada, mas acabou desencantando na reta final. Marcou 2 contra o Atlético Paranaense, um jogo que basicamente colocou o Red Bull Bragantino na Série A, um também contra o Criciúma, na última rodada, e contra o Cruzeiro. Então, um jogador que vinha numa seca de gols, com um tempão sem marcar, e logo na reta final foi decisivo, em pontos que o Red Bull conquistou, contra o São Paulo, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Criciúma. Então, são essas informações, é um nome muito bem-vindo, né, no Goiás, mas não há, por exemplo, uma movimentação da diretoria para a sua chegada. Não desconfiaria que o Eduardo Sacha retornará para o Goiás nos próximos anos também. E para passar a régua aqui no nosso vídeo, quero falar sobre o Steve Mendonça, um ponta esquerda colombiano, que foi procurado pelo Goiás na temporada passada, ali em meados de março, abril, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um nome também especulado na metade do ano, na época ele ainda estava no Santos. O Mendonça, a situação dele hoje é o seguinte: ele está no León, Clube do México, até agora são 13 partidas e 4 gols marcados, vestindo a camisa do Clube da América do Norte. O contrato dele por lá vai até junho de 2026, ele acabou fechando um vínculo em definitivo. No Santos, no Ceará, ele tinha uma média de salário na faixa de 350 mil reais mensais. Deve estar ganhando mais ou menos algo nesse sentido também lá no México. Vive sim uma fase boa, né, as atuações dele no mês de novembro, nos jogos que ele acabou de chegar, né, nas 13 partidas, 12 delas na condição de titular. Não é uma negociação simples, claro que não, mas é um nome que eu colocaria como sugestão. Se não for o Mendonça, claro, é um nome difícil, volto a dizer isso, mas para mim o Goiás precisa de um jogador nesse patamar. Um atleta já experiente, um jogador um pouco mais caro, que tem essa capacidade, por exemplo, de finalização, de definição em direção ao gol e que marque gols, né? Já que, por exemplo, o Wellington não tem essa característica. As negociações com o Wellington e também com o Paulo Baia acabaram esfriando nos últimos dias também. Sobre o Mendonça, a carreira dele aqui no futebol brasileiro já teve sim outras passagens, pelo Corinthians lá em 2015, depois pelo Bahia em 2017, passou também no Ceará entre 2021 e 2022, foi bem na última temporada pelo Vozão, marcando 20 gols em 53 jogos. Pelo Santos do ano passado acabou ficando marcado, né, por conta do rebaixamento,
mas não fez um ano ruim não. Ainda na Série A ele marcou 6 gols, mas o salário dele era muito alto para o Santos, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou que teve uma rescisão contratual e o Santos mantendo com 20% dos direitos econômicos do atleta. Aqui está o mapa de movimentação do Mendonça na Série A do ano passado pelo Santos, principalmente na ponta esquerda. Ele até marcou gol, né, contra o Goiás, lá naquele primeiro turno, aquele jogo muito roubado, né, na Vila Belmiro. Marcou 2 gols naquele dia. E também aqui está o mapa de movimentação hoje do Mendonça no Campeonato Colombiano. Um jogador que tem essa característica de trazer do lado direito para a perna canhota e buscar, por exemplo, uma finalização.